Uma boa noite à igreja. Amém. Aqueles que nos visitam sejam muito bem-vindos. Amém. Que possa ser uma noite especial, ser uma noite, como a irmã Letícia já declarou aqui nessa noite. E confesso aos irmãos que foi de fato inspirado por Deus. Tudo que a irmã Letícia já declarou aqui nessa noite, através da ministração dos louvores, está em extrema junção com aquilo que Deus nos deu nessa noite. Amém? E eu quero dizer algo ao pastor Giliardi nessa noite, que a gente sabe, pastor, quando a gente ministra uma palavra e ela ecoa nos corações das pessoas, e a palavra que Deus te deu na semana passada, ela ecoou. Eu ouvi esse testemunho, não sei se isso chegou até você diretamente, mas algumas pessoas com quem encontrei ao longo da semana, a sua ministração na semana passada, ela ecoou nos corações de algumas pessoas. E nessa noite, exatamente em convocação àquilo que o pastor Giliardi declarou na semana passada, na mesma noite, pastor, você estava ministrando, a gente estava aqui na frente, e Deus me disse claramente: eu sei porque todos estão assim. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Porque nós estamos ainda tão dependentes, porque nós ainda estamos tão limitados, porque nós ainda estamos tão preso à nossa vida, porque nós estamos ainda tão limitados às nossas dificuldades, tão indiferente às vezes até, irmão, nas coisas que Deus tem dito. E foi sobre todas essas coisas que o pastor Giliardi pregou no domingo passado. E por isso, eu tenho certeza, nessa noite, que mediante o que nós vamos tratar aqui, irmãos, é algo que tem libertado multidões. Você sabe por quê? O que nós vamos tratar aqui nessa noite é de algo que Deus, seu Filho, estando aqui na terra, quando nós olhamos Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, foi aquilo que Jesus mais combateu na terra. E sabe o que se chama isso? Religiosidade. E o quanto nós estamos, irmãos, presos na religiosidade e ainda não entendemos, de fato, o valor salvífico da obra de Cristo na cruz. E é exatamente isso que vamos celebrar aqui nessa noite. Amém? Fazer menção da aliança, fazer menção do sacrifício, fazer menção daquilo que o Senhor fez por nós. E nós precisamos entender que o que Cristo fez é perpétuo. O que Cristo fez é único, irmãos. O que Cristo fez é irrevogável. Não tem como voltar atrás. É perfeito. O que Jesus fez ali na cruz é perfeito. E por isso a gente precisa de fato ter isso dentro do nosso coração, irmãos. E por que eu digo isso? Porque, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso número 1, Paulo vai escrever aos Coríntios e geralmente é exatamente no decorrer desse capítulo, no decorrer desse contexto, é onde Paulo chega até a falar em 1 Coríntios capítulo 11 sobre
a ceia, a necessidade da igreja de Corinto retomar. Preste atenção nisso. Paulo fala lá em capítulo 11 de 1 Coríntios que a igreja precisa retornar ao verdadeiro significado da vida com Cristo. A igreja precisa retornar, renascer, voltar para a base. Por quê? Porque estava cada um preocupado com os seus interesses. As pessoas iam para lá se reunir e aí já se alimentavam, enfim, em prol da sua própria satisfação. Então Paulo, no capítulo 11, ele vai falar, então a gente precisa lembrar do que Cristo fez. E que essa noite possa ser assim, que a gente retorne, que a gente renove os nossos votos na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz o seguinte: os irmãos me perdoem. Só um instante, por favor. Vá primeiro em Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses capítulo 3, verso 1. Depois a gente volta lá. Colossenses capítulo 3, verso 1. Todos encontraram? Já está sendo projetado. Então vamos ler a palavra do Senhor. Os irmãos podem permanecer à vontade, se ficarem em pé ou sentados devido ao calor. Diz assim a palavra de Cristo: portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Feche os teus olhos, Pai. Mais uma vez te glorificamos, te exaltamos, nos rendemos à tua vontade, à tua majestade e ao teu querer nessa noite. Que o Senhor nos conduza, que haja nessa noite, Senhor, uma manifestação poderosa do teu Espírito, aonde possamos juntos, Senhor, obtermos a revelação da tua palavra, a revelação do teu Espírito. Que haja, Senhor, no nosso meio frutos, Senhor, de arrependimento, frutos, Senhor, de bondade, fruto de paciência, frutos, Senhor, de longanimidade. Que o teu poder seja manifesto nessa casa, que a tua glória, Senhor, seja manifesta nessa casa. Que se há algum mal, Senhor, sobre a vida de qualquer um aqui entre nós, Senhor, que seja, ó Deus, repreendido em nome de Jesus. A tua palavra diz que o inimigo está ao nosso derredor, mas, Senhor, sabemos que se a nossa vida está em Ti, somos mais que vencedores. Por isso nós Te glorificamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já determinou dos céus para nós aqui nessa noite. Que o Teu nome, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, possa ser manifestada visivelmente nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Nesse texto, Paulo aos Colossenses começa dizendo algo muito importante para nós que precisamos refletir sobre isso. Pelo menos na minha versão e algumas versões que eu vi, Paulo começa descrevendo o seguinte: portanto, que quer dizer o seguinte: bem, se vocês, portanto, aqui tem esse significado, né? Se vocês, já que foram ressuscitados com Cristo, né? Portanto, ou seja, se vocês realmente já foram ressuscitados com Cristo, se, portanto,
Então tem aqui um pronome ligado à questão do se. Se vocês forem. E aí, irmãos, a nossa reflexão já começa a partir daí. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, como tem sido ministrado, nós podemos estar enganando a nós mesmos. Será que de fato eu não estou colocando a sua vida em xeque ou qualquer outra coisa nesse sentido? Não. É uma reflexão que a palavra nos traz, é um questionamento que a palavra nos faz, por causa desse pronome, portanto. Se nós estamos em Cristo, aí ele vai dizer, procurem as coisas do alto. E se eu não procuro as coisas do alto, significa o quê? É uma palavra direta, irmãos. É uma palavra literal e direta. Se eu não procuro as coisas do alto, significa o quê? Que será que de fato eu fui recuperado, eu fui ressuscitado com Cristo? Será que o velho homem, a velha criatura, de fato, ela também foi crucificada e esse novo homem, esse novo ser ressuscitou? Pastor Giliardi, quando eu li esse texto, eu só lembrava de algumas frases da sua mensagem. O quanto de fato nós estamos buscando isso, o quanto de fato nós almejamos isso, e o quanto de fato a nossa mente está ligada nas coisas do alto. Porque me parece, irmãos, que a igreja, nesse tempo, nós ainda estamos com dificuldade de entender exatamente que Jesus morreu na cruz por nós. E a partir daquele momento que Jesus morre, ressuscita, é estabelecido na terra uma nova aliança. É estabelecido na terra uma nova forma, um novo jeito, um novo método, um novo estilo de vida, de cultuar a Deus, de viver para Deus, irmãos. Por que eu digo isso? Porque na aliança anterior, tudo era pautado no que você fazia, obedecia, e como a própria palavra de Deus diz, ela olho por olho e dente por dente. Eu peco, vou lá, à medida do que eu pequei, como está no livro de Deuteronômio, como nós encontramos no livro de Êxodo, como nós encontramos nos livros de Levítico. Conforme o que eu peco, eu tenho que pegar um determinado animal, tenho que levar onde? No templo, apresentar para o sacerdote faz o sacrifício daquele animal, o meu pecado está perdoado, e aí a minha vida que segue. E a minha vida que segue. Esse é o sistema religioso que foi estabelecido. Quando nós olhamos os evangelhos, como nós já citamos, irmãos, Jesus combatia veementemente essa postura dos sacerdotes, que ele botava a melhor roupa, ia para a esquina da rua e ficava: Senhor, obrigado, porque eu sou correto e as pessoas aí são todas erradas. Obrigado, Senhor, porque eu sou seu. Mas está todo mundo aí desviado. Jesus combatia veementemente essa postura farisaica, religiosa, hipócrita, daqueles que exatamente se diziam ser de Deus, mas Jesus mostra que eles estavam longe. Nas primeiras mensagens de Cristo, quando ele vai ao monte e ele começa a discorrer aquela mensagem: ah, adúltero, adúltero, não é você adúltero simplesmente quando vai com
alguém para a cama. Não, adúltero. Você já começa a pecar quando os teus olhos já tem a concupiscência, quando os teus olhos já estão desejando. Jesus começa a discorrer a nós o verdadeiro sentido da vida de Deus, o verdadeiro sentido da vida em Deus. E é interessante, irmãos, porque nos evangelhos nós encontramos também, eu não vou ficar dando a referência para não ficar distante, para não ficar muito longo, mas, irmãos, Jesus se intitula nos evangelhos como a porta, e que ninguém vai ter a salvação se não passar pela porta. Mas o que me parece, irmãos, é que parece que a gente ainda não passou pela porta. E como o pastor Giliardi mencionou, quem sabe, irmãos, é uma reflexão minha, e eu espero em Deus que seja uma reflexão sua, que nós estamos ainda há anos e anos já dentro da igreja, e a gente ainda talvez não tenha passado pela porta que é Cristo. Sabe por quê? Eu estou dizendo tudo isso, irmãos, é para dizer algo à igreja que feriu o meu coração há anos atrás. E essa semana, a partir do que eu ouvi aqui, da boca do pastor Giliardi e da voz de Deus ao meu coração, reacendeu isso. Eu continuo separando secular e sagrado. Eu vou repetir. Eu continuo separando secular e sagrado. E você pode me perguntar, mas o que isso significa? Isso significa, irmãos, que eu me preparo todinho no domingo e entro por essas portas, achando que eu estou entrando em Cristo. Mas daqui para fora, meus irmãos, daqui para fora, a minha vida está destroçada. Daqui para fora, a minha vida está assim, ó. Daqui para fora, eu não tenho comunhão com Deus. Daqui para fora, eu não tenho devocional com Deus. Daqui para fora, eu não penso nas coisas do alto. Daqui para fora, eu venho no domingo, consumo tudo que está sendo liberado aqui. E Deus libera mesmo, irmãos. E eu quero que o que eu consumi no domingo, em 1 horinha, em 2 horinhas, aquilo ali me sustente a semana inteira. A gente continua separando, irmãos, o secular do sagrado. Quantos acham que aonde eu estou pisando é sagrado? Vocês acham que aonde eu estou pisando é sagrado? E se eu vir para cá? Você acha que aonde eu estou pisando aqui é sagrado? E se eu vir para cá? Aonde eu estou pisando aqui é sagrado? E se eu vir para cá? Aqui fora, aonde eu estou pisando aqui é sagrado? Será que aquilo ali é sagrado só porque a palavra de Deus está sendo emanada? Irmãos, no Antigo Testamento, os profetas, os homens, eles tinham que fazer o altar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe, no Novo Testamento, na Nova Aliança, quem é o altar? Irmãos, no Novo Testamento, na Nova Aliança, aonde é que o Espírito Santo de Deus habita, diz a palavra do Senhor? Será que nós cremos nisso de verdade? Será que isso está entronizado de fato no nosso coração? Será que nós não estamos exatamente vivendo no modelo da antiga aliança, aonde eu me preparo para algo com Deus? Será que essa, irmãos, não é a resposta que nós estamos buscando, até baseado no que o pastor Giliardi pregou? Será que essa não é a resposta? Porque tantos homens e mulheres de Deus têm caído
Irmãos, preste atenção. Existe um texto em Provérbios 16, verso 18, diz assim, preste atenção nisso: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E às vezes, irmãos, a gente está nos enganando, achando que está tudo bem, quando na verdade não está. Eu acho que estar aqui é sagrado, mas quando eu estou na minha cama, com o meu celular na mão, rolando na internet, vendo o que eu quiser, ali não é sagrado. Será que é o pastor que tem que ser o sagrado? Quem está sentado aí no santuário é o quê? É secular? É mundano? Será que você que está aqui hoje, aonde você está, é menos santo do que aqui aonde eu estou? Se a aliança hoje estabelecida é por Cristo, irmãos. Será que nós ainda não conseguimos enxergar que Cristo veio exatamente para destruir, para mudar tudo isso, todo o sistema religioso, irmãos? Abra comigo Hebreus capítulo 8, a partir do verso 6. E olha o que diz esse texto. Hebreus capítulo 8, verso 6. Ele vai nos dar o conceito bíblico do que é a nova aliança. Diz aí então: contudo, o ministério sacerdotal, nós vamos ler até o 8, tá? Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. A aliança de Cristo, irmãos, é superior à antiga. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Hoje é ceia, e a ceia é uma menção dessa aliança. A aliança é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Verso 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Verso 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Nós estamos, irmãos, sobre uma nova aliança. Se você pegar esse texto, ele vai continuar dizendo aí, a partir do verso, na realidade, a partir desse verso, da parte B, ele começa a declarar Jeremias 31. Ele começa a declarar Jeremias 31, exatamente a promessa da vinda de Cristo. E é interessante que quando você volta para Colossenses, se você continuar lendo de onde nós paramos, nós lemos até o verso de número 4. Leia por gentileza comigo o verso de número 5 em diante. Volte lá em Colossenses, capítulo 3, verso 5 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de... Eu poderia parar por aqui, mas preste atenção nisso. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. 2 pontos. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. O texto aqui já nos afirma que vocês viviam no... Irmãos, isso é muito forte.
Paulo começa dizendo: portanto, se vocês foram ressuscitados em Cristo, então o pensamento de vocês é no alto. O pensamento de vocês é no alto. E no verso 7 ele afirma: as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Irmãos, é uma reflexão forte para os nossos dias. E alguém pode dizer assim: mas eu nasci no berço evangélico, eu nasci na igreja. Mas será que a gente já entendeu isso, irmãos? Será que em nós a nossa natureza não tem prevalecido? Verso 8: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. É um chamamento, é uma chamada, para que de fato a igreja viva como Cristo. Na sexta-feira, a sexta aula do estudo sobre liderança que nós falamos aqui na igreja, alguns irmãos que estavam aqui, irmãos, nós precisamos entender, como o pastor Giliardi também sempre menciona, irmão, vida de crente não é fácil. Mas o que eu entendo da palavra de Deus é que tudo que o Senhor fala para mim abrir mão é para o meu. Tudo que eu tenho que abrir mão é para o meu. E por que então, né, pastor, as coisas se tornam tão difíceis? Se quando eu olho para a palavra de Deus, quando ele fala, olha, não rouba, é porque aquilo tem uma consequência para a minha vida. Quando Deus fala, não adultera, aquilo tem uma consequência para a minha vida. Quando ele fala, não se ira, cuidado com a maldade, cuidado com a impureza, cuidado com a imoralidade, isso tem consequência. Irmãos, a gente vem para a igreja e muitas das vezes, irmãos, a situação está tão complicada. Nos nossos dias, muitos têm esquecido da modéstia. Homens e mulheres se vestido, se comportado de maneira adequada, irmãos. Quantos nós vemos, né, pastor Giliardi, ao longo dessa caminhada? Está engomado até o pescoço quando vem para a igreja. Mas está lá na rua, irmãos, só Deus. A gente não ainda entendeu, irmãos, que a nossa vida não existe secular e sagrada. Meu irmão, o que você está fazendo na sua casa, embaixo do seu chuveiro, é sagrado. O que você faz com a sua esposa dentro da sua cama, na sua cama, é sagrado. A sua vida, ela tem que ser uma vida sagrada. O que você faz no seu trabalho, o que eu faço no meu trabalho é sagrado. Porque o Espírito Santo está dentro de mim. Porque a palavra de Deus me diz que eu tenho que imitar a Cristo. E aí, nós começamos a entender todos os questionamentos que o pastor Giliardi ministrou no domingo passado. Toda a nossa dificuldade, pastor, de conseguir viver de fato uma vida cristocêntrica e não trabalhar na igreja, mas viver para o reino, irmãos. E o quanto nós precisamos entender isso. A gente mistura, irmãos, ambiente. É claro que a gente se comporta em determinados ambientes de forma diferente. A Bíblia é muito clara quando diz que há hora para todas as coisas. A gente tem um momento da diversão, a gente tem um momento
da seriedade, a gente tem um momento da luta, a gente tem um momento da celebração, a gente vai ter as fases da vida, os momentos da vida. Mas em todas elas, irmãos, o altar somos nós. O altar é você. O altar não está mais aqui. O altar não é mais isso aqui. O altar não é mais isso, irmãos. O altar é você. Sabe por que muitas das vezes a gente não entendeu que se eu venho para cá e pego um instrumento de forma displicente, só porque eu tenho habilidade, eu sou chamado para isso, e não é assim, meu irmão. A gente acha que só porque tem a habilidade, o dom que Deus deu de falar, eu posso pegar o microfone e sair falando. E algo me chama a atenção, igreja. Para tudo que eu vou fazer nessa face dessa terra, eu tenho que me preparar. Mas para ser crente de verdade, ninguém quer se preparar, irmãos. A gente não quer estudar a palavra, a gente não quer ter uma vida com Cristo, irmãos. E até quando a gente vai continuar carregando isso? Vivendo essa vida de secular e sagrado. Não, lá onde eu estou agora é secular, lá pode tudo. Aí agora não, agora eu estou na igreja. Agora aqui é outra coisa. Agora ixi, minha Bíblia está aqui, ó. Tem gente que dá poder para isso. A minha Bíblia está aberta, não fala nada diante da Bíblia, não. Meu irmão, a palavra sagrada é Cristo e Ele está vendo todas as coisas. Igreja do Senhor, é tempo exatamente de nós não perdermos o temor. Você sabe por que muitos homens de Deus e mulheres de Deus estão caindo? Exatamente porque perderam o temor, começaram a fazer a diferença do secular e do sagrado. Quando é que nós vamos entender, irmãos, que quando estamos fazendo qualquer atividade, se a nossa vida ela é sagrada, se a nossa vida é para Cristo, as coisas se tornam diferentes. Irmãos, até quando, irmãos, vamos simplesmente achar que simplesmente, irmãos, uma música, ela tem um timbre, ela tem o seu efeito, mas o fato de uma música cristã estar sendo tocada, irmãos, e Deus habita em meio aos louvores, sim. Mas a gente acha que tudo isso é o suficiente, irmãos. A gente inverte as coisas. A gente mal ora há quanto tempo, irmãos? É uma pergunta para todos nós. Há quanto tempo os irmãos que estão aqui não jejuam? Há quanto tempo os irmãos que estão aqui? Responda para você mesmo, em sinceridade com você mesmo. Como é que está a sua busca da palavra durante a semana? O que você tem buscado de Deus durante a semana? E aí a gente vai entender, meus irmãos, por que muitas das vezes a gente não está querendo vir à igreja nem no domingo. Sabe por quê? Porque já perdeu o sentido. O que eu vou fazer na igreja? Eu chego lá, pastor Giliardi, as mesmas músicas que toca, aquela mesma pregação, a mesma coisa. Eu sento no mesmo lugar, que a gente ainda cria esse hábitozinho, né? Geralmente quando a gente vem para a igreja, parece que tem uma cadeirinha já marcada. A gente acaba sentando nos mesmos lugares. E eu vou para a igreja, irmão, e eu vou para a igreja, e eu vou para a igreja, e vou para a igreja. E às vezes, irmão, você só está vindo na igreja. Por isso que a gente sempre fala, irmãos, que a igreja é um meio, não é o fim. O começo, como a irmã Letícia declarou aqui, deveria ser exatamente quando a gente acorda.
E não é só no domingo. O culto na minha vida tinha que ser segunda de manhã quando eu acordo. E terminar segunda de noite quando eu vou dormir. O culto na minha vida, ele tem que começar terça de manhã quando eu acordo. E terminar na terça noite quando eu vou dormir. O culto na minha vida tem que começar na quarta de manhã. E terminar na quarta noite. E assim por diante, irmãos. Só que a gente acha que essa bateria aqui, ela é consagrada. Mas a gente esquece que o aparelhinho que a gente anda, o meu está ali, que esse aparelhinho abençoado que a gente usa, ele não está consagrado não, né? Será, irmãos, sinceramente, que nós teríamos condições de trocar os nossos celulares entre irmãos aqui, para a gente ver o que cada um tem visto? Será que eu digo até entre casal, será que eu seria capaz de entregar o meu celular para a Vanesca, para ela ver por onde eu tenho navegado, porque agora tudo fica armazenado, né? Tudo que eu pesquiso, tudo que a gente faz está armazenado. Será que eu posso entregar o meu celular para a Vanesca? E eu estou aqui. E eu sei que eu estou na nova aliança. Eu posso não ser fulminado. Posso ser fulminado. Posso não ser fulminado. E eu posso, irmãos, às vezes, cair. E se eu cair? Você vai cair junto comigo? Ou você vai estar preparado para me ajudar? Ou você vai estar preparado para me levantar? Porque é assim que tem acontecido. Quando um pastor cai, a igreja cai junto. E a igreja que devia estar reunida para edificação, ela se destroça. Ela se destrói, ela se despedaça. Aí eu te pergunto, será que a minha cabeça, a minha mente estava em Cristo? Ou estava na pessoa daquele homem? Secular e sagrado. Secular e sagrado. Ele vai dizer lá no verso 20, perdão, no verso de número 13, olha o que diz, vamos ler o 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Verso 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quando eu erro, eu quero ser perdoado. Agora, quando eu não erro, será que eu estou perdoando? E aí, pastor Giliardi, Igreja do Senhor, todas essas coisas vieram como resposta, porque a gente ainda está perecendo, porque a gente ainda não consegue ir lá fora. Essa é a verdade, irmãos. E a verdade tem que ser confrontada. Porque a gente ainda está pensando mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. A gente só tem vivido uma vida sagrada, muitas das vezes só quando vem a igreja. Quando eu estou em casa, quando eu estou no meu trabalho, não tem ninguém vendo. Quantos de nós às vezes viajam e falam, não tem ninguém aqui, eu não conheço, né? Se eu fizer alguma coisinha aqui, ninguém vai estar sabendo, ninguém vai estar vendo, faz mal nenhum. E aí eu vejo quanto a gente perdeu o temor.
pelo Senhor. O que fazemos, o que somos, determina de fato a quem pertencemos. Guarde essa frase. O que fazemos e o que somos determina de fato a quem nós pertencemos. Porque nós não conseguimos, irmãos, enxergar as coisas como elas de fato são. Nós não conseguirmos entender o que está escrito aqui, para encerrarmos e entrarmos na ceia. Verso de número 17 de Colossenses 4. Aonde está a sua Bíblia? Aonde está? Verso 17. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Um texto tão conhecido, às vezes até muito bem interpretado, mas a gente se esquece disso. Tudo. O texto não está escrito, quando você for para a igreja, tudo que vocês fizerem, Deus irá contemplar. Quando vocês se reunirem em oração, tudo que vocês fizerem, Deus está contemplando. É isso que está no texto? Irmãos, o Senhor contempla tudo e todos a todo momento. A todo momento. Eu posso encher a vanesca de justificativas, irmãos. Mas Deus sabe o que está no meu. Eu posso encher a igreja de justificativas. Olha, eu não vou mais por isso, porque acontece isso, porque acontece aquilo, porque está acontecendo isso, por causa do tempo, por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê. Eu posso encher a igreja de justificativa, irmãos. Mas a gente esquece. A gente está diante de Deus. E Ele conhece o nosso coração. Por isso fica aqui o meu apelo nessa noite, para que a gente entenda de fato que o tempo de secular e sagrado já passou. Ou a gente vai passar por essas portas hoje, a gente vai passar por essas portas hoje, irmãos. É a decisão que nós precisamos tomar, é passar por essa porta. E quem é a porta? É Cristo. A gente precisa passar por essa porta que é Cristo. A gente precisa decidir, irmãos. Você precisa decidir. Já é dia 2 de fevereiro de 2025. Eu preciso decidir, irmãos. Se eu vou pensar mais nas coisas do alto ou nas coisas da terra. Nós precisamos decidir isso, irmãos. É uma decisão individual. Nós precisamos entender isso. Não existe mais secular e sagrado. A nossa vida, a opção que Deus deu para nós é uma vida sagrada, uma vida santa. Sede santos, porque eu sou santo. E eu não tenho como ser santo se a minha cabeça, todos os meus pensamentos é voltado para as coisas da terra. E precisamos entender, não é deixar de cumprir com as nossas responsabilidades na terra.
mas é entender que eu, cumprindo as minhas responsabilidades na terra, eu estou exaltando e glorificando o nome de Deus, porque se Ele abrir uma porta de emprego, que eu vim no altar, que nós chamamos de altar, vim no altar, para Deus me dar, Senhor, abre a porta de emprego, Senhor, organiza a minha vida. E aí, quando Deus organiza a minha vida, abre a porta de emprego, Senhor, eu não tenho mais tempo para orar, Senhor, abre a madre da minha esposa, Senhor, e aí eu tenho filho, agora eu não tenho mais tempo de ir para a igreja, eu não consigo mais fazer as coisas de Deus, eu abandono tudo, porque agora eu não tenho mais tempo. Não bate, irmãos. Ah, Senhor, eu queria tanto uma colocação. Ah, Senhor, eu queria tanto. Mas aí a gente sai daqui, meu irmão. Eu lembro que nas pregações antigamente, né, pastor Giliardo? O problema depois do culto era o fantástico. Saía daqui, ia para casa ver fantástico. Agora, meu irmão, o problema é outro. A gente sai daqui, meu irmão, não gasta 15, 20 minutos para chegar em casa. A gente já abre um negocinho desse tamanho aqui, ó. E o que a gente está vendo nesse negocinho aqui? Ó. O que a gente está procurando nesse negocinho? Aí vem quarta, né, pastor Giliardi? Culto de oração. Ah, mas eu estou cansado, eu estou atarefado, um monte de coisa. Amém, meu irmão. Mas eu te pergunto, pelo menos você tem orado antes de dormir? Você tem orado, irmãos, agradecendo o alimento que você tem comido, as refeições que você tem feito? Pelo menos agradecido a Deus, você tem orado? Será que nós temos orado, Senhor, quando chega lá no trabalho? Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por eu estar empregado. Obrigado, Senhor, por eu ter saúde para estar trabalhando. Nossa, essa semana volta às aulas. Acordar cedo, essa mulher de criança. Eu já vi uns 3 aqui que já fizeram até... Tem um lá em casa que é um sufoco. Agradeça a Deus, meu irmão, que você pode ir. Agradeça a Deus que você ainda tem. Feche os teus olhos. Faça uma oração. Enquanto isso, o pastor Giliardi vai vir aqui na frente, vai ministrar a ceia para nós. Amém. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que és o Criador do céu e da terra. Seja glorificado o teu nome, ó Deus. Deus, na palavra que foi ministrada para nós nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho. Porque a tua palavra nos diz que o Pai corrige o filho ao qual ele ama. E nós sabemos, ó Deus, e temos a mais absoluta certeza que o Senhor nos ama, por isso o Senhor nos corrige, nos exorta, dando uma palavra de ânimo ao qual nós precisamos. Eu tenho certeza que nós vamos, daqui a pouco, ingerirmos esses alimentos, ó Deus, mas eu tenho certeza que hoje também estamos saindo e vamos sair daqui, não só com o alimento físico, mas também com o alimento para a nossa alma. Ó Deus, com a palavra e o pão vivo que foi ministrado para nós nessa noite. Obrigado, Deus, porque
O Senhor falou conosco e eu sei que o Senhor vai continuar falando. Seja glorificado e exaltado o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do verso de número 23, fala a respeito da ceia do Senhor. Glória a Deus. Amém? Estamos indo para a segunda ceia do ano. Glorificado seja o Senhor nosso Deus por este momento. Amém? Seja glorificado a Deus por nos permitir participar mais uma vez. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do verso de número 23, enquanto os irmãos hábeis está sendo projetado, convido o nosso diácono José Maria, nossa diaconisa Rosemary, hein? Eles vão estar servindo assim os alimentos para os irmãos. E no verso 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz desta forma: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para que não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Os diáconos e a diaconisa podem sair com os alimentos. Lembrando, você que é batizado, você que pertence ao corpo de Cristo, você está convidado a participar conosco, amém? Você que está apto, vamos cear, vamos participar, nos alegrarmos, amém? No corpo e no sangue do Senhor, porque neste momento é o momento que nós anunciamos e nós lembramos a morte do Senhor até que Ele venha. Por mais que estamos alegres e felizes em participar desse momento agora, a alegria maior vai ser quando estivermos participando deste momento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Esse é o momento que nós aguardamos e esperamos ansiosos. Glória a Deus. Aleluia. Já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. E com feijão maná e de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Discípulos a orar, sem os peixes a olhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tomar a carne, não, pega o fogo deste pão, e
sacia a mim. Vencerá o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Vem seremos viajar, vem a Cristo sem pagar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, e nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Ele Cristo vai dizer, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Glória a Deus. Bom, às vezes acontece alguma coisa durante o nosso dia, durante uma semana, que nos entristece ou nos aborrecemos, falamos palavras que talvez possa ter ofendido e nos sentimos mal com isso, e alguma coisa acontece que nesse momento a gente cria uma culpa interior que nos impede de participar de um momento como esse. Mas Deus tem uma palavra para você que pensa dessa forma, e eu quero te dizer que, como sempre falamos, né? Lembramos, a própria palavra diz, se nós fôssemos analisarmos nós mesmos verdadeiramente da forma que deveríamos analisar, nenhum de nós seria digno de estar aqui presente, participando desse momento. Então não deixe o diabo, o nosso adversário, o inimigo, colocar uma dúvida no seu coração, na sua mente, dizendo que você não pode participar, que você não deve participar. E se você é batizada, se você é batizado, se você crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por algum motivo sequer você não está participando deste momento, eu quero te dizer, feche seus olhos, conversa com Deus, não deixe de participar, porque a sua mente ou o seu coração nesse momento está te condenando, ou algo que você cometeu, ou algo que você fez, ao qual você se arrependeu, e o nosso inimigo, o seu inimigo, tem colocado no seu coração para você não participar. Eu quero te dizer que Jesus te perdoa. Jesus já te perdoou de coisas, acredito, de coisas muito piores, mas eu sei que a sua sinceridade para com Deus é o que vai diferenciar você para com os demais. Pecar todo mundo peca, errar todo mundo erra, mas eu quero te dizer que aquele que te perdoou uma vez, te perdoa de novo. Aquele que já te perdoou centenas e milhares de vezes, vai te perdoar de novo. Conversa com Deus, ora a Deus, e não deixa o inimigo botar dúvida no seu coração não, amém? Se você não pegou
a ceia, por qualquer N motivos desses, eu quero te dizer, você que faz parte do corpo de Cristo, irmão. Você que é batizado, você que aceitou Jesus um dia, amém? É só você pedir que os diáconos levará para você de novo. Nós vamos estar orando. Vamos fechar nossos olhos. Enquanto isso, se você quiser que o diácono leve até você, deixa o Senhor falar no seu coração, amém? Que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa. Você que aceitou Jesus, você que faz parte do corpo de Cristo, não deixe o inimigo colocar no seu coração a dúvida, porque hoje não pode porque disso, e mês que vem é outra coisa e você também não participa. Isso vai virando um hábito, vai chegar uma hora que isso não vai fazer mais falta para você, mas isso tem que fazer falta para você todos os dias, a falta de participar deste momento, amém? Eu sei que Deus falou isso com alguém, e eu quero pedir você fechar seus olhos. Irmãos, levanta seu cálice o mais alto que você pode, o pão. Nesse momento nós vamos entregá-los ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, nós estamos te louvando, glorificando, bendizendo o teu santo nome. E nós estamos aqui, ó Deus, fazendo menção, ó Deus, da sua morte, lembrando até que o Senhor venha, Pai. Nós estamos neste momento com o cálice levantado, com o pão levantado, e pedindo a Deus que o Senhor consagre-os agora neste momento. Ó Deus, que o Senhor pingue uma gota do teu sangue, ó Deus, agora em cada cálice que aqui está, ó Senhor, meu Deus, que eles possam sentir a vibração da gota caindo no copo. Ó Deus, que venha verdadeiramente saciar nossa alma como cantamos. Nós estamos famintos, sim, ó Deus, como cantamos, famintos, ó Deus, e queremos nos saciar na sua presença. Estamos, ó Deus, famintos não de pão físico, mas estamos, ó Deus, famintos do pão espiritual, do pão da vida, que é o Senhor, Pai. Por isso, sacia nossa alma nessa noite, porque nós ansiamos, ó Deus, pela Tua presença, ansiamos, ó Deus, em receber a Tua presença, ansiamos, ó Deus, do Senhor estar conosco e nós participarmos com o Senhor, ó Deus, da ceia do Senhor. Ansiamos, ó Deus, de participar do corpo e do sangue verdadeiramente, ó Deus. Nós estamos ansiosos a receber, ó Deus, e nos saciar. Que a nossa alma possa, nessa noite, ó Deus, nos saciar, ó Deus, da sua presença. Encha-nos, ó Deus, com a sua graça, encha-nos com o teu poder. Sabemos, ó Deus, que aqui está um pão, ó Deus, um suco de uva. Ó Deus, não tem poder nenhum espiritual neles, nenhum sincretismo há neles. Mas existe sim, Deus, o poder na sua palavra. Existe sim, Deus, o poder no teu sangue. Existe sim, Deus, o poder no teu espírito e no teu nome, ó Deus, há poder. Aleluia, como diz a tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, no poder que há no teu sangue, pinga uma gota do teu sangue neste lugar, ó Deus, e nos lave de todo pecado, nos lave de todo mal. Torna-nos, Deus, dignos de participar neste momento do corpo e do sangue do Senhor. Ó Deus, como mero mortais e pecadores, queremos agora diante de Ti, ó Deus, diante da igreja, pedir perdão por todas as nossas falhas e pecados cometidos por gestos, obras e pensamentos.
Ó Deus, que todo pecado venha a ser perdoado agora, ó Deus, venha a ser jogado no mar do esquecimento, e que a partir de hoje, desse cálice e deste sangue, nós venhamos, todos nós, criarmos verdadeiramente um compromisso contigo, ó Deus. Um compromisso, ó Deus, de andar reto contigo, ó Pai. Como foi ministrado, ó Deus, na palavra, termos mais compromisso para com o Senhor. De ser verdadeiramente um cristão nessa terra, sendo a tua imagem e semelhança. Por isso, Pai, em nome de Jesus, não somos dignos se nós avaliarmos a nós mesmos, mas o Senhor nos justifica. Mas o Senhor nos justifica, Pai. E nesse momento somos justificados, ó Deus, e estamos aptos a participar do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus, eu convido a todos a estar participando do corpo e do sangue do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem se tiver vontade, sentir no coração, levanta um clamor, uma adoração, ore ao Senhor Jesus. Agradeça a Deus por essa oportunidade. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Te rendemos graças, Senhor, nessa noite, Jesus. Quando o Senhor permanece com nós, mesmo nós oferecemos, o Senhor nos amou, Pai. Pai, nós te rendemos graças, Deus. Quando o Senhor deu seu único filho naquela cruz para nos salvar, Jesus. Derramou todo o teu sangue, Jesus. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Jesus, todos eu sei, Deus, que o Senhor é de vir, Pai. Nós não sabemos nem o dia e a hora, Senhor, mas o Senhor é de vir, Pai. Aleluia. Agradecemos, Jesus. Glória, glória a Deus. Tudo que o Senhor tem feito. Pai, como já foi dito diversas vezes sobre esse altar, Deus, Aleluia. Pai, nós não somos merecedores, Jesus, mas o Senhor nos amou primeiro. Pai, o Senhor nos amou primeiro, Jesus. E isso, Pai, é gratificante. E não tem preço que pague, Jesus, por isso. Não tem preço que pague teu amor por nós. Não tem preço que pague teu amor pela nossa família. Não tem preço que pague pela tua graça, Pai. Não tem preço que pague por tudo que o Senhor tem feito, Jesus, Pai. E nós possamos ser gratos a Ti, Jesus, a todos os momentos da nossa vida, Pai. Como foi dito na pregação, Jesus, que nós possamos ser um coração quebrantado, voltado da Tua graça, voltado da Tua presença. Que nós possamos entender e compreender o Teu querer em nossos vidas. E quando nós entendemos, nós temos que se entregar perante ao Teu altar. Aleluia. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso conselheiro, o Senhor é o nosso ajudador. Glória a Deus. Essa é a Tua graça nada irá nos faltar. Não porque nós merecemos, mas porque a Tua graça nos alcançou. Pai, assim te agradecemos, Jesus, pois o Senhor nos amou primeiro, Pai. E quem sou eu perante a Ti? Aleluia. Nós perante a Ti. Obrigado, Quem Jesus. sou eu, Pai, se não fosse a Tua graça? Obrigado. Quem somos nós se não fosse a Tua presença, Pai? Quem somos nós, Deus? O ar que nós respiramos é o Senhor, Pai. Que nós possamos ser, Pai. Que nós possamos entender Cristo. Não somente para parede, Jesus, mas que nós possamos entender aonde nós estivermos, Pai. Como foi entoado hoje. Aleluia. Glória, glória a Deus. O Senhor vem estar sobre nós, não somente aqui, na vida do pastor Giliade, do pastor Alex, mas perante nos quatro paredes, que nós possamos trancar a porta do nosso quarto, falar com o Senhor exemplo, Pai. Aleluia. Na tua presença, Amém. nós possamos se entregar Aleluia. perante a tua graça, não para mostrar para a igreja, mas para entender e compreender que o Senhor é o nosso Pai. Ou tem um nome que fala, o Pai me adotou, o Senhor nos adotou.
Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa Aleluia. de estarmos aqui, Pai, reunidos perante a tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós já estamos então encerrando. Eu queria só lembrar algo à igreja, para que a gente pudesse entender o poder da palavra de Deus na nossa vida. Aleluia. Há muito tempo nós sempre ouvimos aquela passagem, aquele episódio, 40 dias de Jesus de jejum. Me diz a palavra do Senhor que Satanás vai até a presença de Jesus ali no deserto e começa a tentar Jesus. Muitas das vezes a gente acha, irmãos, que simplesmente os 40 dias de jejum é o suficiente para a gente guerrear com as trevas, para a gente se apresentar, para a gente lutar contra aquilo que nos faz mal. A Bíblia é muito clara quando diz que depois desse período, o que anulou a forma que Jesus combateu Satanás foi com a palavra. Toda vez que Satanás tentava ele com algo, você não é o dono de todas as coisas, então faz. E Jesus ia dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus ia respondendo com a palavra. Por isso, nessa noite, irmão, se você quer ser um cristão preparado, um cristão saciado, não tem outro caminho, tá? A gente já tentou vários. Não adianta só o jejum, não adianta só a oração, mas de fato alimenta a vida do crente, irmãos, é a palavra. É a palavra. Então se alimente dela todo dia, se prepare nela, busque ela, estude ela. Peça a Deus, Senhor, eu preciso ter prazer para ler a tua palavra. Eu preciso ter prazer, Senhor, ao ler a tua palavra, entender a tua palavra. Eu preciso, porque isso é vital para a nossa vida. Amém? Como eu falei, se você quer ser um bom médico, você tem que passar anos e anos se preparando, estudando, se capacitando. Não é assim que acontece? Se você quer ser bom em qualquer coisa, irmãos, você tem que se preparar e tem que se dedicar. Por isso eu te convido, seja um cristão dedicado ao Senhor. Feche os teus olhos, estenda as tuas mãos e declaramos sobre a vida da igreja número 6, que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor te dê a paz. Que a igreja possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Acabou, né, Jota? Acabou? Amém. Glória a Deus.